Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21, verso de número 12. Diz assim o texto: E entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a fizeram de um covil de ladrões ou de salteadores. Alguém diz amém por essa palavra? Glória a Deus. Deus é bom. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, eu acredito que seja conhecido de todos nós, né? Há algumas expressões claras para nós, e quando a gente observa a vida de Jesus e observa alguns aspectos, alguns detalhes do caráter de Jesus, da maneira como Jesus construía o seu ministério terreno, parece que observar um texto como esse não é falar do mesmo Jesus que talvez muitos hoje estão acostumados a ouvir. Esse Jesus que entra em cena, diferente do que muita gente pensa, aqui no capítulo 21, é o mesmo Jesus que amou toda a humanidade. É o mesmo Jesus que deu vista aos cegos. É o mesmo Jesus que libertou os cativos. É o mesmo Jesus que transformou a vida daqueles que creram na palavra que ele dizia. Não há nada de diferente no Jesus do verso 12 e 13 do capítulo 21 de Mateus. E por que eu digo isso? Porque aparentemente, quando Jesus entra em Jerusalém, e é depois de observar, e é interessante a expressão que Mateus utiliza, né? Ele diz no templo de Deus, e ele está deixando claro, o templo é de Deus, não é uma habitação de homens, não é um planejamento puro e simples de homens, é uma obra de Deus, faz parte de algo que o Senhor instituiu, isso é o templo. E Jesus, quando entra e ele começa a observar, a ideia que o texto mostra claramente é Jesus fazendo uma faxina na casa de Deus. Jesus, e algumas epígrafes em algumas bíblias, né, aquela partezinha preta em cima do texto, que diz, né, Jesus purifica o templo. E é isso que aparentemente que ele está fazendo aqui. Mas quando se observa a princípio, parece que Jesus está sendo rude demais com aqueles homens que lá estão. Parece que esse Jesus que a Bíblia diz e aponta que é manso e humilde, não parece ser o Jesus desses versículos que nós acabamos de ler. A atitude dele é um tanto quanto estranha a quem estava acostumado a ouvir ele pregar e a se mover de íntima compaixão pelas pessoas que o cercavam. Só que esse Jesus observa a casa de Deus, ele observa o que estava acontecendo e ele não se agrada disso. Ele não está prazeroso com o que ele mesmo diz que está acontecendo na casa do seu pai. Um lugar que ele diz assim, olha, a casa do meu pai, essa casa, e ele ainda diz, a minha casa, porque ele é Deus, será chamada casa de oração. Ele está dizendo assim, olha, o propósito pelo qual vocês transformaram esse lugar, não é o propósito que o Pai e que eu estabeleci para esse lugar e para essa casa. A minha casa será chamada casa de oração. E o que acontecia naqueles dias é o que a história chama de, eram os bazares de Anás. Anás naquela época era o sumo sacerdote. Havia uma máfia entre eles. À medida que os homens iam ao templo, eles entregavam ali as suas
ofertas dos seus animais. Os cambistas que lá estavam pegavam, trocavam esses animais e ganhavam lucro indevido em cima de tudo aquilo que acontecia no ambiente do templo. E havia alguns lugares separados e específicos, né? Havia o que era conhecido como o pátio dos gentios, e ali aqueles que não são judeus permaneciam. Havia dentro do templo o pátio que era só para as mulheres, e elas não podiam passar daquele lugar, elas chegavam só até ali. E havia um lugar onde os sacerdotes permaneciam e ficavam sacrificando ao Senhor, entregando ao Senhor. Mas nesse lugar, como a própria história diz, Jesus se indigna com aquilo. E ele olha e ele diz, ele percebe os homens vendendo, comprando no templo. E ele sabe que aquilo não é o correto. Jesus sabe que por trás daquilo ali há um lucro totalmente indevido. Ele sabe que aquele ambiente, a cena que ele encontra, não é agradável. E há duas situações que são claras demais aqui. Porque Jesus observa essa feira ali dentro. E o texto diz, vendendo as pombas, comprando. E duas coisas mexem comigo, porque essas duas situações envolvendo o que Jesus está dizendo. Primeiro, ele fala de alguém que alimenta essa máfia que está acontecendo no templo. Por quê? Porque tem pessoas ali que forneciam, davam aqueles animais e recebiam, e os próprios sacerdotes, e eu quero que isso fique claro no seu coração, os próprios sacerdotes do templo de Deus recebiam lucro indevido. Eles faziam parte da máfia do templo. Então, há duas coisas claras aqui. Primeiro, a quem alimente, a quem deixe com que aquele esquema permaneça funcionando pela sua ingenuidade. Por quê? Por falta de conhecimento. A quem patrocina a máfia dentro do templo, porque não conhece daquilo que está havendo ali entre eles. Mas a quem patrocina, a quem mantém de pé a máfia dos sacerdotes, dos que vendem e dos que compram pela sua avareza. Por quê? Porque recebem também lucro indevido sobre aquilo. E são duas coisas claras, e você já está entendendo aquilo que Deus está ministrando no nosso coração. E a grande verdade, independentemente se o patrocínio provém da ingenuidade ou da avareza, ambos precisam mudar. Por quê? Porque o ingênuo que não conhece, não sabe aquilo que patrocina, ele precisa de conhecimento. Agora, o avarento que patrocina, porque recebe o lucro indevido, precisa de arrependimento. E são duas coisas simples, que observando o mesmo contexto de Jesus purificando o templo, e a gente traz isso para os nossos dias, é a mesma coisa em muitos lugares. Tem gente que sustenta os vendilhões do templo por falta de conhecimento. É gente tão simples, mas que não conhece a realidade, a beleza do Evangelho. E é atraído, por quê? Por um discurso, dizendo assim, olha, se você der, Deus te dará em dobro. E esses dias, não vou citar nome porque a gente está na internet, eu ouvindo um pastor no rádio, a mensagem dele era assim, teologicamente muito bem embasada, e eu até me assustei por conhecê-lo. E aí eu disse assim, cara, tá pregando direitinho, boa palavra. Aí no final, ele falava do sacrifício. Aí no final eu entendi o caminho. Sabe aquela mensagem toda bolada, planejada, para no final olhar para a gente ingênua, que não tem conhecimento, e arrancar tudo que tem? É esse tipo de mensagem. E esse tipo de gente, sem conhecimento, e esse é o problema. Por isso que Oséias vai profetizar e dizer, o meu povo perece por falta de
o meu povo foi destruído porque não conhece. Qual que é o problema da grande maioria dos crentes hoje? São crentes que o seu nível bíblico é raso, irmão. E aí qualquer mensagem que atraia ou que toque os seus sentimentos, as suas emoções, as suas necessidades, a pessoa é convencida facilmente. Por quê? Porque ele fala de uma necessidade, essa pessoa acredita nessa palavra e talvez muitas vezes enganado por falsas promessas, dá tudo aquilo que tem. É o que acontecia nesses dias. O primeiro grupo de pessoas era aquele que sem conhecimento algum patrocinava a máfia. Fazia com que eles continuavam vendendo e comprando dentro do templo. Faziam questão, davam aquilo que tinham. Só que nesse mesmo processo ainda há um segundo grupo. E esses não são patrocinadores da máfia por falta de conhecimento. Não, pastor, não. São pela sua avareza. E eu posso dizer isso aqui, irmão? Esse é um pecado escondido, muitas vezes. Por quê? Porque a avareza você não percebe no corpo físico. A avareza você não detecta talvez a olho nu. Você não percebe ela muitas vezes de maneira natural. E os avarentos também estão nesse grupo. Quem são esses? Aqueles que mais querem, mais querem, mais querem. E fazem do evangelho, da casa de Deus, um lugar de meras conquistas. O que eles fazem? Reduzem o evangelho às suas necessidades. Reduzem o evangelho àquilo que nós podemos receber de Deus. Afinal de contas, o Senhor tem sempre algo melhor a nos dar, e não que Ele não tenha. A questão é, quando nós reduzimos a palavra de Deus, e eu já disse aqui outras vezes, o evangelho não é sobre bênção, é sobre redenção. E nós falamos disso aqui no começo do culto. Quando a nossa religião, escute isso, quando a nossa religião é baseada meramente, unicamente, no Deus que é provedor, no Deus que é abençoador, quando a gente olha para Deus e vê Deus como aquele que pode satisfazer todos os nossos desejos, como o baú da casa própria, há algo de errado em nós. A luzinha de alerta deveria acender no nosso coração, porque talvez há algo em nós que se chama avareza. O desejo de sempre possuir mais, de sempre querer mais. E eu sei que há uma linha muito tênue aqui entre essas duas coisas, mas você entende o que eu estou dizendo. Esse também é o segundo grupo. Irmão, é só você olhar hoje no contexto evangélico brasileiro atual, e você vai perceber quantas pessoas são aqueles que patrocinam pela sua avareza. Eles entregam os seus dízimos e as suas ofertas com a mentalidade do seguinte: eu vou dar aqui 1.000, semana que vem Deus vai dobrar. Ou há aqueles mais efusivos, terrível coisa no nosso meio é o neopentecostalismo, que vai dizer para a gente assim: dá tudo que você tem, a chave da casa, a chave do carro. Aí o cara acredita e fala assim: ó, você está andando de Fusca hoje, amanhã é Ferrari. Essa casa sua com goteira, isso não é coisa de Deus, isso não presta não. Deus tem para você uma mansão em Alphaville. E o que isso vai acontecendo? Vai gerando dentro do coração do homem um desejo ainda mais ganancioso. E sabe o que a gente faz com isso? É a gente tentando dizer para Deus assim: eu vou te dar alguma coisa em troca de algo. É como se a gente tivesse que pagar pedágio para alguma coisa. É como se a gente ofertasse, dizimasse, entregasse algo para Deus, como se Ele fosse obrigado a nos devolver algo.
Só que a Bíblia não diz que Jesus é o pedágio, Jesus é o caminho. E a sua religião sempre vai te levar a viver assim, se você não entender que Jesus é o caminho. Que não há outro meio, irmão, não há outro meio de encontrar a Deus se não for por Ele. Não há outro meio qualquer, humano, não há aquilo que você possa contribuir, entregar a Deus, que faça você desfrutar de algo melhor. Não há necessidade de nós, pelos nossos, muitas vezes, a gente olhar e dizer assim, não, eu preciso tanto de uma bênção. Eu acho que esses dias eu estou denunciando tanta canção que se os autores me verem os vídeos, eles vão me processar. Pelo amor de Deus. Tinha uma canção que dizia assim, ela passou aqui, ó. Acho que era até da Cassiane essa música. Que fala do anjo, a história de Jacó. Não posso mais ficar sem ti, nada vai impedir. A unção de Deus. Só que antes ela diz uma coisa: vai lutar, 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 lutar até conseguir, até a bênção chegar. E eu estava pensando nisso hoje à tarde, e me lembrando do texto de Mateus capítulo 6. Texto que nós citamos por várias e várias vezes, e só nos esquecemos de qual contexto que Jesus está dizendo. Que ele diz assim, olha, vocês não podem servir a dois, ou vocês vão amar um e odiar o outro, aborrecer um. Aí ele diz no final assim, vocês não podem servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas. Irmão, sabe qual foi a única coisa que Jesus chamou de Senhor no seu ministério? O dinheiro. A única coisa que Jesus colocou no pé de senhorio no contexto foi dinheiro, riqueza. E o que há por trás de quem quer sempre mais? Ganância, avareza. Pastor, para a Bíblia, você não falar que eu estou ensinando coisa errada aí. Sabe qual que é o problema da avareza? Uma das cartas, eu vou ler com vocês. Paulo diz assim, os que querem, os que fazem, escute isso, os que fazem da missão, estou parafraseando, tá? Da sua vida, o desejo de serem ricos, correm um perigo, eles estão presos em laços. Sabe o que Paulo está dizendo? Um homem avarento, ganancioso, ele está preso. Por quê? Porque quanto mais ele tem, mais ele quer. E o que é que domina o seu coração? Irmão, eu estou falando isso aqui para você entender que a gente fala muitas vezes de pecados como homicídio, como adultério, como mentira. E Jesus está fazendo uma faxina no templo, e lá dentro ele sabia que tinha gente que era avarento, patrocinando, porque queria receber. Jesus olha e diz assim, vocês estão transformando esse lugar num lugar indevido. Mas por que, Jesus? Tem gente aqui que está sendo enganado, mas tem gente aqui que da mesma forma está patrocinando, está revelando o que há no coração de vocês. E aí o que Jesus faz? Ele vira as mesas, pega o chicote. Irmão, diante de uma mesa, ou Jesus se assenta ou ele vira. Diante de uma mesa, ou Jesus se assenta ou ele vira. Não há em Jesus uma dúvida quanto a isso. Não há. Qual o tipo de mesa que Jesus vira, irmão? Você acha? Ele olhou para esses caras aqui do templo e disseram assim, pois é,
Projeta para mim, 2 Pedro capítulo 3. Capítulo 2, verso 3. Jesus olha para essas mesas no templo. Tantos que vendiam, derrubou tudo. Por que Jesus faz isso? Pedro vai falar algo disso. Olha o que diz 2 Pedro capítulo 2, verso 3. E por avareza farão de vocês negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Não dormita. Jesus está, e Pedro vai reiterar isso. Ele diz: sabe qual que é o problema? Que muita gente movida por isso, movida pelo sentimento de avareza, vão deturpar a palavra. Eu já citei o exemplo aqui no princípio da mensagem. Por quê? Porque o sentimento é tão grande, tão grande, tão grande. Irmão, volte ao Novo Testamento, à igreja primitiva, e você vai ver. O Espírito de Deus falou algo comigo esses dias, e eu vou trazer essa mensagem alguma vez. Sabe como que vivia a igreja primitiva em relação ao dinheiro? A Bíblia diz que não havia entre eles, Atos capítulo 2, 3, 4, você vai perceber isso. Não havia entre eles necessitado algum, porque tudo era comum a todos. O texto diz. Sabe como que eles viviam? O texto diz: não havia necessitado entre eles. Chegou um dia que um certo homem por nome José, ele pega a sua propriedade, e só para deixar claro, isso aqui não é socialismo ou comunismo não, tá? Por favor, quer deixar bem claro. Esse homem chamado José, ele pega a sua propriedade e vende. E sabe o que ele faz? Entrega aonde? Aos pés dos apóstolos. Aí entra Atos capítulo 5, e a primeira expressão é: mas um certo homem chamado Ananias, junto com sua esposa Safira, venderam uma propriedade. E a expressão é assim, do verso 2: retiveram parte do valor e entregaram o restante aos pés dos apóstolos. A Bíblia está contrastando como que a igreja primitiva vivia. Tudo era comum, não havia entre eles necessitado. O que é isso, pastor? O coração dos apóstolos não estava preso às riquezas. O coração da igreja primitiva não estava presa ao dinheiro. E por quê? Porque eles tinham uma só realidade, um só pensamento. Eles acreditavam que Jesus voltaria nos seus dias. Então eles disseram assim: olha, vamos vender tudo que a gente tem, não vai haver entre nós necessitado. E eles faziam isso por generosidade. Eles entregavam o que tinham e o que possuíam, e entre eles todo mundo vivia bem, todo mundo comia bem. Por quê? Porque entre eles não tinha avarentos, a não ser o caso de Ananias. Irmão, e eu vou dizer isso aqui, Pedrão olhou para ele e falou assim: Ananias, por que mentiste tu ao Espírito Santo? Você podia nem ter vendido a sua propriedade, ficava com o seu dinheiro, era sua. Quem é que te falou que Deus precisava, Ananias? Agora faz o seguinte, o cara morreu, irmão. Sabe por quê? Primeiro, porque mentia ao Espírito Santo. Segundo, porque era um homem avarento. Aí chega a mulher dele, a bonitona, fala assim: não, vou ficar por bem agora. Nem sabia que o seu marido tinha morrido. Ele olha para ela e fala: pois é, você também mentiu, né? Fez lá a concórdia com o seu marido, concordou com ele em mentir, dizendo que não tinham vendido por um determinado valor. Pois é, estás aos pés aí, aqueles que vão te levar junto com seu marido. Morreu também. Aí vem a gente no século 21 dizer
que Deus não envergonha ninguém. O cara foi morto na hora da oferta, irmão. Pastor, o senhor está pegando pesado demais, estou. Mas eu acho que você tem estrutura para aguentar. Você já parou para pensar o que é isso? Você vinha entregar o seu dízimo pastor, tu pensa isso? O seu dízimo e a sua oferta. O pastor olhar para você e falar assim: mentiroso, avarento, morreu. Isso é para a gente entender o problema que há. E Jesus está fazendo o quê? Uma faxina no meio do seu? Jesus sabia que isso aqui, essa realidade de Pedro, ia acontecer. Que chegaria um dia em que os homens se voltariam tanto para aquilo que queriam ou querem conquistar, que perderiam a sã palavra do Senhor. E o dinheiro foi tomando um rumo, ele saiu dos pés, foi para o bolso, do bolso foi para o coração, do coração foi para a mente. Irmão, e terrível coisa é quando a igreja não entende que nesses lugares o Senhor não se assenta. Entende isso? Jesus deixou claro: essa casa, esse templo é o templo de Deus. Vocês não podem fazer o que vocês acham que tem que fazer. Vocês não podem viver a vida de vocês e pregar o que vocês acham que tem que pregar, não pode. Só que há, e a gente precisa entender isso. Deus abomina, Jesus abomina as mesas onde se estabelecem o comércio, mas Ele ama uma mesa de comunhão. Por isso Ele diz, o próprio Jesus fala isso, Lucas capítulo 13, verso 29. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão os seus lugares na mesa do reino de Deus. E que mesa é essa, pastor? Na mesa do reino de Deus não há espaço para avareza. Não há. Na mesa do reino de Deus, quem é que se assenta lá? Os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Homens que entenderam o Evangelho e que não vão abrir mão da sã palavra de Deus. Não vão comercializar a fé, irmão. Posso dizer para você, toda essa bagunça um dia vai acabar. E eu tenho medo, quando o Senhor voltar e Ele encontrar, porque Ele mesmo disse: será que quando eu voltar eu vou achar fé na terra? Por isso nós precisamos esses dias pedir que o Senhor mantenha o nosso coração no lugar correto. A gente precisa manter o nosso coração puro e sincero diante de Deus. Nada nessa terra pode nos vislumbrar, nada nessa terra pode mexer tanto com a gente, a não ser a realidade de um lugar de comunhão com o Senhor, com a sua igreja. Jesus, quando ele entra e ele vê tudo aquilo, e sabe, ele está movido por zelo. Sim. Está olhando a casa do pai dele. Só que, irmãos, não adianta nada, escute isso aqui. Não adianta nada Jesus virar a mesa se Ele não corrigir o real sentido. Por isso Ele diz: olha, primeiro eu derrubo tudo, e agora eu mostro para vocês para que esse lugar.
Por que é que esse templo foi erigido, foi levantado? Qual é a verdadeira realidade da religião? Para que vocês estão estabelecendo esse lugar ou estão nesse lugar? E aí Jesus volta e cita os textos dos profetas, Jeremias e Isaías. Ele vai dizer: a minha casa será chamada Jesus estava dizendo para eles, esse é o real sentido. Porque eles transformaram o lugar de oração num lugar de exploração. Eles transformaram o que era para ser santo num lugar de ladrões. Jesus disse isso. Jesus deixou bem claro para... E hoje, irmão, eu quero que você entenda o quanto isso aqui é tão real nos nossos dias. Tinha um programa na Globo que começava com aquele, dizia assim: pequenas empresas. Ah, você sabe, né? Todo mundo vendo Globo aí passando, tá vendo? E sabe, há muito tempo isso pode parecer slogan de empreendedorismo, né? Só que se tornou a realidade de muita igreja. Muita igreja. Irmão, eu já ouvi tanta coisa de tanto pastor. E é triste a realidade ao nível que a gente chegou de perceber que muitas igrejas estão se tornando empresas, os púlpitos estão se transformando em palanques, os crentes estão se transformando em consumidores. E a gente vai vivendo nesse ciclo. E aí tem hora que a gente tem que acordar para a realidade. Para a realidade. E perceber se nós estamos no real sentido do Evangelho. Se realmente nós não perdemos o propósito. Sabe, aquele momento que a gente olha e fala assim: como é então, Jesus? Como que a gente vai fazer? Se essa casa é casa de oração, eu gosto de um salmo, salmo de número 100. Como que você se apresenta num lugar como esse? Jesus já deixou claro, essa casa é casa de... Essa casa é casa de oração. Aí o salmista fala assim: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Cheguem-se diante dele com... Entrem na sua presença com cânticos alegres. Esse é o sentido do tempo. Acabou por aí? Não. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. O que Ele fez? Ele nos fez e nós somos dele. Quem somos nós? Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Faz o que com o templo? Entrem por suas portas com ações de graça
e em seus átrios com louvor. Deem a Ele graças e bendigam ao seu santo nome. E por que é que a gente entra nesse lugar com ações de graça? Por que é que a gente entra nos seus átrios com louvor? Porque o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Como é que a gente entra então, Jesus, diante do Senhor, diante do templo, adorando e reconhecendo, adorando e reconhecendo? Não, irmão, esse lugar não é lugar para gente que quer só receber de Deus. Desculpa te dizer isso. Isso aqui não é uma casa de câmbio onde a gente traz as nossas moedas e troca por algo celestial. Não é. A gente precisa entender que um lugar como esse, Jesus obviamente mais embaixo ele vai falar a figura, a parábola que ele quer citar com o tempo. Mas esse lugar não pode perder o seu real sentido. E nem as nossas palavras podem perder a beleza que há na comunhão da igreja. Nós não podemos permitir. E sabe o que é que move um homem? Para que ele não faça parte dessa bagunça toda. Exatamente o que Jesus tinha. Essa mesma passagem com poucos detalhes diferentes é citada pelo apóstolo João no capítulo 2. Só que no capítulo 2, os discípulos de Jesus, eles vão se lembrar do Salmo 69, verso 9: o zelo pela tua casa me consumiu. São os discípulos que assim que Jesus vai entrar e fazer toda a limpeza, a mesma coisa que Mateus descreve, João vai dizer que eles se lembram desse texto. Eles olharam para Jesus e entenderam uma coisa. Por quê? Porque, como eu disse, talvez pareceria estranho Jesus se portar daquele jeito, quebrando as mesas, acabando com tudo. Pareceria estranho. Mas eles olharam para Jesus e entenderam uma coisa: ele está movido por zelo de Deus. Por que é que esse homem está quebrando literalmente tudo isso? Por quê? Aí ele se lembra: o zelo pela sua casa me consumiu. Ele não podia olhar, perceber o que estava acontecendo na casa de Deus e permitir que aquilo se tornasse uma realidade ou uma constância. Jesus foi consumido pelo zelo pelo Pai. E o que é zelo? Cuidado extremo. Ele sabia que aquele lugar não era um lugar comum, era a casa, era o templo de Deus. Jesus foi consumido pela missão do Pai. Ele diz: não, isso aqui não pode ficar desse jeito. E sabe o que eu tenho percebido, irmãos? É que se não há em nós uma preocupação, se não há em nós zelo, como houve em Jesus,
seja talvez porque a causa de Deus não seja a nossa causa. Só por isso. Você não se compromete com uma causa que não te consome. Você não gasta tempo naquilo que não é importante para você. Você não cuida, você não zela daquilo que você não importa. E talvez muitas vezes você dá de ombros. Porque é que Jesus fez o que fez? Movido por zelo extremo. A causa do Pai era a causa dele. A casa do Pai era a casa dele. A missão do Pai era a missão dele. E sabe o que eu desejo? A primeira expressão de Filipenses capítulo 2, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pastor, o que é isso? Que o nosso coração seja plenamente preenchido de um zelo extremo pela causa, pela casa, pela missão de Deus. Que assim como foi com o profeta Jeremias, seja com a gente. Ele disse assim: olha, as suas palavras são como um fogo no meu coração. As suas palavras consomem o meu íntimo, Deus. Eu estou queimando pelas suas palavras. Eu não posso me conter ou me segurar. E a minha oração nesses dias é que o Senhor, e que haja em nós o mesmo zelo, o mesmo sentimento que houve em Jesus, de que a missão de Deus seja a minha e a sua missão, de que o cuidado pela casa do Pai seja o mesmo que há em mim e em você, que as palavras de Jesus ecoem no nosso coração e que a gente viva para que essa palavra seja preservada, para que a gente não abra mão da verdade, da realidade, a fim de que o Evangelho não seja distorcido e a palavra de Deus não se corrompa. Que o Senhor queime o seu coração com um zelo, irmão, com um cuidado extremo, com uma paixão extrema por aquilo que é dele. Que você não abra mão da verdade de Deus, que você não se corrompa, se em muitos lugares outras pessoas se corromperam. Nós precisamos entender isso. Esse lugar ainda é um lugar de oração. Esse lugar ainda é um lugar de oração. A casa do Pai ainda é, irmão, a nossa casa. E nós precisamos entender isso em realidade, no Espírito. Se Jesus foi movido por zelo e por paixão, por que é que nós não seremos? E por que é que Jesus foi movido por zelo e por paixão? Porque ao final do capítulo que lemos, os homens olham para ele e dizem assim: por que é que você fez essas coisas? Com que autoridade você sai derrubando tudo aí? Jesus olha para ele e diz assim: rapaz, você não conhece, né? Eu derrubo esse templo e edifico ele em 3 dias. Aí acabou com isso. Olharam para Jesus e disseram assim: realmente, esse Rabi da Galileia é louco, falta um parafuso nele. Rapaz, demorou 46 anos para esse templo ser construído.
Você vem e fala que vai derribar e edificar ele em 3 dias. E o verso diz assim: e não sabia que lhes falava do templo do seu corpo. Sabe por que é? O zelo de Jesus, o cuidado de Jesus foi tão grande, mas tão grande, que por causa desse cuidado que ele tinha com o Pai, com a missão do Pai, ele se entregou. Quando ele fala do templo do seu corpo, ele está falando da cruz. Por que ele diz que derribaria e edificaria em 3 dias? O que você acha que ele está falando? Da sexta que ele morre, do domingo que ele ressuscita. Jesus foi tão possuído pelo zelo de Deus que se entregou. Jesus estava tão apaixonado com a missão do Pai que fez do seu corpo um templo. E o que é que Ele espera de mim e de você hoje? Que se preciso for, possuídos de temor e de zelo de Deus, nós façamos como Ele fez. Você consegue entender isso? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Curve a sua cabeça. Eu queria que só por um minuto, se há uma realidade dentro de você, diga para Jesus. Se você puder declarar isso: o zelo pela tua casa me consome. Pastor, eu não posso declarar. Então pede para Ele. Fala: Senhor, eu quero de novo zelar por aquilo que é teu, zelar pela missão do Senhor, pelo propósito do Senhor. Eu quero que o meu coração arda de novo, queime de novo por aquilo que é teu. Eu quero viver isso em realidades práticas, diariamente, Senhor. Não deixa o meu coração se esfriar ou perder isso, Jesus. Senhor, faz arder em nós zelo pela tua casa, zelo pela tua casa, Senhor. Que nós possamos entender que assim como o Senhor fez, e declarar isso: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A minha casa será chamada casa de oração, casa de clamor. É isso que nós queremos, Deus. Coloque em nós zelo para que nós possamos entender isso e não permitir que transformem a tua casa num lugar de homens corruptos, que vendem, que barganham a tua palavra. Mas faça de nós homens e mulheres simples, mas que zelam por isso, que amam ao Senhor, que amam a tua palavra, que amam a tua casa. No nome de Jesus. Esse é o meu desejo, a minha oração essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode glorificar a Jesus no seu lugar. Glória a Deus.